Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao nosso movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, dia especial, sempre especial, dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no 29º episódio, concluindo a terceira parte, a parte final de A Parábola dos Lavradores Maus. E hoje, dia 10 de janeiro de 2021. Quero desejar a vocês boas-vindas e dizer que essa parábola, essa sequência de parábolas está impressionante. Nós vamos concluir hoje. Se der tempo, nós vamos dar um passo inicial na próxima parábola, que é a parábola da festa de casamento, banquete de casamento, uma parábola muito interessante. E agora, eu queria que você prestasse atenção, anotasse, estudasse, porque Jesus começa a descrever uma parte importantíssima, que é essa: em qual é a qualificação, qual é a expectativa que a divindade tem do tipo de ser humano que ela elegerá. Até eu uso uma palavra que não está no nosso vocabulário corrente, que é assim, a questão dos escolhidos, né? E na verdade, como você se torna escolhível, né? ou como você não se exclui da questão da escolha, porque nós, a divindade só chama à existência, só dá vida ao ser humano que ela já escolheu, já convidou. Mas, misteriosamente, nós nos excluímos desta escolha. Nós deixamos de ser os escolhidos. Então, quais são os escolhíveis entre a humanidade? Como não deixar de ser o escolhido? Porque você é uma escolhida. Você é um escolhido. A divindade, em profundo amor, te gerou nas entranhas da tua mãe, usando o material genético do teu pai, naquele mês certo, naquele período correto, onde só aquele espermatozoide, só aquele óvulo poderiam gerar você. Essa eleição não é casual, não é desprezível, essa eleição é amorosa, ela é proposital. Você é um escolhido, você é uma escolhida, mas é o que nós necessitamos, né? Responder a isso, porque senão, avisada ou desavisadamente, nós nos excluímos desta escolha amorosa, dessa escolha cósmica, dessa escolha divina, dessa escolha maravilhosa. Então, vamos à parábola. Ainda nesta parábola nós não entramos no centro disso, mas a próxima parábola ela vai tratar exatamente desse tema central. Se der tempo, nós entramos. Se não, nós concluímos essa parábola e no próximo encontro não perca, que vai ficar empolgante aí o nosso trabalho. Nosso trabalho vai entrar em detalhes vitais para a minha vida, para a tua vida, para a vida de todo ser humano que nasce aqui no planeta Terra, seja rico, seja pobre, seja em que classe social nascer, com que história nascer, né? Às vezes eu já atendi pessoas que reclamavam muito da sua história pessoal. E apesar de tudo, né, você foi escolhido. Ele poderia ter eleito outra pessoa, mas você nasceu. Então, e para que fosse você, só podia ser daquele material genético, daquela família, naquelas circunstâncias, né? Então você não existiria. Então, sempre um gesto de amor maravilhoso. Vamos lá, a gente vai prosseguir aqui no nosso Parábolas, né? Então, como nós sempre fazemos, nós damos aqui uma pequena explicação por que consciência e hebraico, né? Consciência porque das faculdades humanas, aqui eu destaco, o ser humano é essencial. Nela,
é que vai ser expressada a autoconsciência e qualidades como o arbítrio, a vontade, o amor. Né? Então, o hebraico e o judaico para nós, o hebraico representa a espiritualidade humana em todos os contextos no planeta Terra. E o judaico é o local. Né? Então, apesar da história de Israel acontecer num determinado momento, num espaço geográfico, é como a música clássica, que apesar de ser criada na Europa, pertence a toda a humanidade ou a filosofia. Né? Jesus foi muito apresentado à grega, né? Os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, tiveram muita influência dessa visão e nós queremos um Jesus à hebraica. Então, a consciência hebraica é um movimento que procura esse olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas de Jesus são incomparáveis. Se você pegar esse curso desde o início, você vai ver que não há textos na humanidade, não há autores na humanidade à altura de produzir textos como estes alinhados nas parábolas. Desejamos a você uma boa viagem no nosso jato hipercósmico, crístico. Olha lá, que maravilha, hein? Que conceitos que nós estamos trabalhando, né? Olha, a infalibilidade do propósito divino, né? Realmente não dá para competir com a divindade, né? O propósito dela, a própria natureza do ser dela se cumprirá e tem um plano. Nada é casual, nada está aqui ao aleatório, né? Apesar de elementos aleatórios, apesar de elementos casuais, mas o cerne de toda a ação, ela está ligada ao propósito, ao plano da divindade. E o princípio do arbítrio, por isso que há elementos aleatórios e casuais, né? Porque o arbítrio faz parte desse contexto e ele dá assim, a verdadeira liberdade, a autoria humana. Né? Agora, ele tem consequências, então não poderia haver um arbítrio que não houvesse resultante. Né? Por isso que nós estamos aqui trabalhando e sobre a própria natureza nossa e levando a consciência, trazendo luz para nós entendermos o perigo também do nosso arbítrio. Né? A genial frase da Rocha e a atitude humana, que nós devemos ver hoje, o incrível paralelo da natureza humana com a uva, a vinha e o lagar, realmente você vai ficar encantado, é impressionante a beleza disso. E o significado de pedra angular, se der tempo. Né? Então tem mais um ponto aqui, que é a incompatibilidade do sistema humano e a proposta divina. Inclusive, isto é que introduz o próximo tema, que é a parábola do banquete e do casamento, vai tratar muito sobre essa questão do sistema humano, dos tipos de seres humanos, e você vai poder olhar tudo isso. Né? Então, se você perdeu os outros capítulos, a gente insiste, né, que você vá lá no playlist do YouTube, Parábolas de Jesus, veja o anterior. Ou então entre no nosso Telegram, lá tem tudo que a gente publica, e você veja o episódio anterior, os dois anteriores, para você ter o contexto do que nós estamos tratando aqui e fique tranquilo para você. Então, a gente recomenda que você assista os outros dois. Aqui, em que ponto que nós estamos? Nós já estamos trazendo símbolo e simbolizado, parte final, né, do nosso estudo. Então aqui em Mateus 21, 43 está assim: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. Né? Porque lembre que qual que é o contexto aqui, rapidamente, né? Há um senhor que é dono de uma vinha e ele a aluga, né? E honra aquele que ela concede o contrato de aluguel. Mas é necessário que os que estão lá trabalhando entreguem o seu fruto no tempo certo, porque ninguém aluga algo para não receber nada de volta. Né? Então aqui nós vemos o quê? A eleição, vemos o arbítrio, né? E vemos uma correspondência, uma produção humana natural. Né? A vinha, ela existe para dar o seu fruto, para dar a uva. Né? Uma vinha que não produz a uva será arrancada, né? Não vai ocupar um espaço inútil. Né? Então, esse é o contexto. E aqui diz assim: o reino dos céus vos será tirado, né?
e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Essa é a frase genial que em breve você vai entender. Não sei se você já refletiu sobre isso. Porque aparentemente parece, olha, mas as duas pedras são destruídas, qual que é a vantagem, né? Os dois homens sobre quais a pedra cai, ficam reduzidas, mas tem uma diferença. Há uma diferença que nós vamos entender por que Jesus constrói essa frase. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha, aqui nós temos a essência de algo que está na história humana e pouco percebido, né? E aí é que nós falamos sobre essa diferença entre a cultura humana, a sociedade humana, que segue olhando apenas horizontalmente, né? É interessante que o animal normalmente olha horizontalmente. Mesmo o homem tendo se colocado de pé, ele continua olhando horizontalmente. O animal de quatro, ele olha horizontalmente. O homem, para olhar verticalmente, tem que fazer um esforço, né? Não é natural para ele olhar verticalmente. Nossa tendência é olhar no horizontal, porque essa é a nossa base, mas nós precisamos ir além da nossa base, né? Nosso olhar deve se verticalizar. Mas a sociedade humana, coletivamente, ela vai continuar no horizontal. Não haverá um coletivo humano vertical. A esperança são os indivíduos saírem da matrix, saírem do hipnotismo, saírem da dormência, despertarem para si e para a vida, é a única possibilidade. E coletivamente isso não acontece num coletivo geral da humanidade. Então a sociedade humana, o conjunto dos elementos sociais, a nossa justiça, as nossas escolas, ao conjunto das nossas produções artísticas, né? Evidentemente, com exceções aqui e acolá, mas regra geral, o sentido é horizontal, o sentido é material, a análise é local, ela não consegue transcender, não consegue ir além do tempo e do espaço. Tá? Então, por isso também que Jesus sempre fala para o indivíduo, né? Ele não fala em realização de coletivos humanos, não há uma igreja que será salva, né? Igreja A, igreja B, igreja C, não existe isso. As escrituras sempre tratam de quê? Tratam do indivíduo. A questão é você nasce, você vive, você morre. É individual o processo. Quando é falado de um coletivo, é falado deste coletivo na transcendência. Então, a noiva de Cristo, por exemplo, é um coletivo da transcendência, formado pelos indivíduos que aqui no tempo ganharam essa qualidade e a realizaram pela graça e pelo amor de Deus. Não é fruto de esforço, de trabalho humano, não é isso, né? É o prazer, é o amor, é a vida de Deus que pulsa dentro de cada um de nós, né? Só precisamos tirar o entulho, deixar com que essa luz brilhe, né? Então, voltando aqui para o nosso texto, essa pedra que é rejeitada pelo conjunto das sociedades humanas, né, ela se torna a principal pedra. Nós vamos ver aí a pedra de esquina, ela é a pedra que sustenta tudo, a pedra sobre a qual tudo está firmado. Imagina um prédio que tem lá a fundação, é a pedra da esquina dos prédios modernos, né? Você tirou a fundação, acabou tudo, não tem sustentação.
E assim é Cristo, essa pedra maravilhosa, mas que a sociedade humana não consegue valorizar, não consegue pontuar, não consegue compreender. Então, isso é maravilhoso, né? Nós precisamos entender isso. É um símbolo simbolizado, olha, reino de Deus, o ser humano formado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós estamos vendo que neste ponto é exatamente isso, né? Nós estamos vendo aqui que esse banquete, essa história onde há um processo principal daqueles homens que correspondem, produzem e entregam o seu fruto, esse vai ser formado à imagem e semelhança de Deus, que é o que todo ser humano precisa fazer. Tirar do reino, né, a frustração existencial humana e não realizar-se. Né? Nação que dá fruto, qualquer um da humanidade que atenda ao chamado do propósito divino. Reduzido a pó, a passagem de todos pela morte física. Lançar-se contra a rocha, a destruição da morte espiritual, a destruição da morte espiritual, a segunda morte. Receber a rocha, a nova geração como filhos de Deus. E pedra cabeça da esquina, o Messias, como único sustentador da evolução humana. Então, agora a gente vai tratar de cada um desses pontos. Né? Queria que você prestasse atenção no símbolo e no simbolizado, agora explicados, né? Devidamente explicados. Então lá, olha, o reino dos céus. Né? Portanto, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado. O que é neste contexto o reino dos céus? Né? Vocês foram chamados para ser formados à imagem e semelhança de Deus. Mas se vocês rejeitarem isso, não quiserem isso, se vocês evitarem isso, não, o reino dos céus não pode ser imposto, não pode ser obrigatório, não pode ser colocado de maneira impositiva pelo ser humano. Deus não quer robôs mecânicos que respondam mecanicamente. Ele precisa de criaturas livres. Esse é o maior problema do propósito divino. Porque lá nos elétrons, nos prótons, nos minerais, tudo é mecânico. Nos vegetais, tudo é mecânico. Nos animais, tudo é mecânico. Agora, chega no animal luminal, você tem um arbítrio, você tem oscilação, você tem criatividade, você tem liberdade. Mas a liberdade, ela gera uma responsabilidade. Ela exige uma resposta. E se você responder não ao amor do Criador, ao propósito do Criador, isso tem que ser respeitado. Então, quem que se exclui deste amor? É você que se exclui. Mas como que eu me excluo? Eu me excluo pelo meu estilo de vida, pelas respostas que eu dou à existência humana, em como eu reconheço e me inclino e me harmonizo com todo esse amor que vem na minha direção. Se você nasceu, se você respira, se você vê este universo todo, isso é um gesto de amor. Agora, se você está centralizado nas suas feridas, centralizado no teu ódio, na tua raiva, em todo esse processo, então você está escolhendo o ódio, porque o amor está também em toda parte. Né? E o ódio também está por aí, na minha história, na tua história, na história de todos. Agora, o que você vai focar? Onde você vai olhar? Qual o sentido que você vai dar para as coisas? Né? As coisas todas estão mescladas de luz e de trevas, a nossa história, a história humana, as nossas famílias, os contextos que acontecem, que nos levam de um lugar para outro. Agora, é uma escolha em como eu vou ver. Então, o que nós estamos pedindo a você? Aqui, desperte para o amor, né?
Desperte para a missão, para o propósito, para o sentido, para a vida, para a ética, para a qualidade, para a virtude, para a coragem. Desperte para tudo isso que o ser humano tem de melhor. Lute por isso. Sendo assim, você lutará pela vida que pulsa dentro de você. Então, aqui, o reino de Deus é o ser humano formado à imagem e semelhança de Deus. Agora, quando ele diz, portanto, eu vos digo, o reino do céu vos será tirado, tirar do reino é uma frustração existencial humana e não realizar-se. Mas por quê? Porque a pessoa foi contra a divindade. A pessoa está indo contra o princípio da vida. Ela está escolhendo a morte. É estranho nós afirmarmos isso. Você pode estar escolhendo a morte com o teu estilo de vida. Porque falta entendimento, falta consciência, falta visão, entendimento. Então, o que acontece? Por que o homem escolheria a morte? Por que o ser humano escolheria a morte ao invés da vida? Mas nós podemos mudar isso, Isso pode ser mudado. Tirar do reino a frustração existencial humana e não realizar-se. Nação que dá fruto. Porque o texto continua assim, e será dada a uma nação que dê os seus frutos. Você percebe aqui que esse dar o fruto não é uma coisa sobre-humana, não é uma coisa que está sendo exigida do ser humano e que ele não tenha recursos para poder oferecer. Porque nós estamos num contexto da graça e do amor de Deus, do prazer que há em o homem e a mulher ligarem-se ao Criador, entenderem a vocação da sua existência. Isso é graça. Então, o que está sendo colocado aqui de você produzir fruto é como uma flor produzir um perfume, como qualquer planta produzir folha, produzir fruto. Quer dizer, é natural. O que se está pedindo aqui para o ser humano não é algo sobre o natural. Não, é algo natural. Naturalmente, o homem tem este impulso dentro de si. Agora, ele também é uma opção, ele não é uma coisa compulsória. Aí é que entra o arbítrio. Então, o que nós vemos aqui é a frustração existencial em não realizar-se, é a nação que dá o fruto, qualquer da humanidade que atenda a esse chamado propósito divino, desde o ventre colocado. E aí depois o texto diz assim, e quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Então, parece estranha, essa frase. Mas aqui ele tá indo no centro da atitude humana. Ou seja, o que vai contra a pedra, ele está se opondo ao propósito do Criador. Aquele sobre o qual a pedra cai, ele fica numa atitude receptiva. Mas os dois terminam em pó. É verdade, nós todos vamos morrer, Não é isso? Não sei se você tem alguma outra expectativa, mas no sentido da nossa existência aqui na Terra, não, mas eu não quero envelhecer, eu não quero morrer. Bom, eu não sei como é que você vai fazer. pelo que se consta e pelo que está constando, pelo que a gente vê da história humana, ninguém ficou aí. Então, nosso organismo, nosso corpo, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quero, mas cadê a nota fiscal? A gente costuma brincar, cadê a nota fiscal do corpo? Você comprou de quem? Está alugado, Você vê que a vinha aí foi alugada. Então, mais humildade, nessa hora, A gente está aqui usando as coisas durante um período de tempo e respondendo a isso.
reconhecendo um Criador, um sentido para a vida e se harmonizando com Ele, ou não reconhecendo nada, não querendo saber de nada, só querendo viver para si próprio, para os seus próprios sentidos e prazeres. Não é? Então, aqui o apelo que se faz é de entrar em harmonia. A morte, nós todos vamos morrer. Agora, qual é a qualidade? Você vai morrer indo contra essa rocha ou você vai morrer recebendo esta rocha? Essa é que é a diferença. Não é o não tornar-se pó, porque todos morreremos. Agora, o problema não é a morte, é como se morre, pelo que se viveu. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo com aquela frase maravilhosa, olha, sei que fui oferecido como aspersão, né, como um sacrifício a Deus, né, como algo que foi oferecido a Deus, sei que os meus dias estão próximos, combati o bom combate. Então tem um combate, né, tem uma luta, tem uma guerra, tem sim, fora de nós, dentro de nós, sim, né, mas é possível vencer, é natural vencer essa guerra. Você foi chamado para ser um vitorioso, para ser um vencedor. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E para mim, Paulo diz, eu vou receber a coroa da vida, porque eu fui amado para isso, eu amei por isso, vivi por isso, vou morrer por isso. Agora, você vive pelo quê? E morrerá pelo quê? Pela tua família, pelo teu emprego, pelas tuas viagens, pelos idiomas que você fala, pelos livros que você leu, pelos filhos que você criou, produziu. Qual que é o que justifica a tua existência? O que representa de fato isso? Então essa parábola, né, as escrituras, toda essa grande jornada que nós estamos aqui fazendo e que a humanidade, né, vem fazendo em todo esse tempo, fala sobre isso. Né? O que é Jesus? Não é? Um homem que se levanta, não, mas nem existiu, isso tudo é bobagem, a escritura é tudo bobagem, é tudo religião, isso é tudo manipulação. Será mesmo? E se, né? E se for real, né? Então não há nada, né? A vida humana não significa nada, o universo não significa nada. Então a gente faz esse apelo, né? Verifica aí, olha. O texto é antiquíssimo, mas ele diz isso tudo. Ó. Reduzido a pó e lançar-se contra a rocha. Aí, aquele que se lança contra a rocha é a morte espiritual. Primeiro, ser reduzido a pó representa a morte física, mas aí todo mundo vai passar por isso. Mas tem o dia da ressurreição dos mortos, da nova geração. Então, morreu, acabou? Não. Se você acha que isso resolve, não resolve. Vai ter uma segunda etapa, um segundo tempo, e um tempo que pode ser infinito. Né? Agora, lançar-se contra a rocha seria a segunda morte, morte espiritual. Né? Por quê? Muita gente só fala da primeira morte, né? Nem sabem, nem conhecem a respeito da segunda morte. Mas se você lê lá em Apocalipse, lá entra-se nesse assunto, alertando a humanidade, dizendo, olha, a primeira morte é física, mas a essência da humanidade vai morrer? Não vai morrer. Não vai morrer nessa primeira morte. Está garantida a sobrevivência, mas... E a segunda morte, que é dito lá em Apocalipse? Ela trata da morte da nossa essência. Então, se você não tiver a qualidade natural que você deveria ter durante a tua vida, você vai entrar nessa segunda morte. Se você tiver uma atitude contrária à vida, você vai suspirar pela morte, você vai em direção à morte. Algo terrível, não? E a vida não quer isso, o amor de Deus não quer isso. Mas se você escolher, então é o que está dizendo aqui, né? Se você for contra a rocha, segunda morte, a morte espiritual. Né? Agora, se você receber a rocha, é a nova geração como filho de Deus. Né?
E aí, no 42, disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça da esquina. Olha, essa construção de frase, ela requer um raciocínio, né? Você fala, poxa, mas quem é o edificador? Não é Deus? Não, mas tem uma coedificação. Tem uma coedificação, né? Deus é o edificador, é o grande arquiteto, é o construtor de tudo. Mas você também é o construtor, é o co-construtor. Você participa. Agora, a sociedade humana, tomada no seu coletivo, ela é contrária a essa rocha que é a pedra da esquina, fundamental da edificação do edifício divino. A sociedade não escolhe isso, não tem isso como centro, não quer isso. Só você olhar aí, olha os jornais, olha a política, olha as grandes personalidades humanas aí. A maioria delas, né, não estão afirmando Cristo, não estão reconhecendo a qualidade e o estilo de vida apresentado. Consideram isso tudo religiosidade, coisa que deve ser esquecida, apagada da história humana. Mas só que isso é a pedra fundamental. E é aqui que o texto nos chama a atenção. Você percebeu essa coisa? Olha, disse Jesus, nunca lesse a pedra que os edificadores rejeitaram. Quem são esses edificadores? É a sociedade humana, que são coedificadores. Mas essa foi posta por cabeça de esquina por quem? Pelo verdadeiro construtor, que é Deus, né? Então, a questão toda é nós compreendermos, poxa, mas eu estou baseando a minha vida em quê? Filósofo tal, pensador tal, mas o pensador tal, filósofo tal, por mais inteligente, por mais... ele está baseado nele mesmo, como lá o profeta hebreu que diz, não, o homem assentado, fundamentado sobre as suas próprias fezes, ou seja, a pessoa produz um monte de pensamento e ela quer impor isso para o universo. O pensamento já foi pensado, né? Quem é que nos dá a vida? Quem é que definiu o propósito do universo? É o Criador, nós somos criaturas. Agora, a arrogância, a prepotência, o orgulho, o egocentrismo dos nossos filósofos, pensadores, das pessoas mais importantes da nossa sociedade, é de não aceitar nada disso. Querem eles mesmos fundamentar o que seja a verdade, mas a verdade não vai ser criada por nós. Ou você quer uma verdade que você mesmo vai criar? Não? Então, há de se ter humildade, né? Compreenda, não, há um Criador, ele que sabe, ele é o nosso Pai, né? Que é o nosso bem, ele nos ama. E ele tem um propósito, e ele nos comunica esse propósito. Ah, mas eu não quero saber de nada disso, eu quero fazer do meu jeito. Bom, você é livre, mas tudo tem uma consequência. Então, o raciocínio, né, se você tiver humildade, né? Ah, mas eu sofri, mas aconteceu isso, eu tive esse problema, eu tive aquele. Bom, uma vez que nós estamos numa teia de arbítrio, você vai ter gente que vai escolher as trevas e vai fazer um monte de coisa errada, né? Ruim para você. Mas aí entra o perdão, você também será perdoado, né? Porque nós todos falhamos, nós todos somos limitados, criamos muitos problemas e dificuldades, mas podemos perdoar, assim como somos perdoados, né? Então, esse fluxo de amor do Evangelho, né, de harmonia, pode ser rejeitado ou pode ser aceito. Então, essa pedra foi posta por cabeça de esquina, e isso foi feito, e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus deixa isso como uma pergunta, uma reflexão, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então lá, a pedra de cabeça de esquina é o Messias, o único sustentador
da evolução humana, que pode gerar o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente está vendo aqui, né, no outro curso que nós temos, o Amanhecer da Consciência Hebraica, a gente vê ali a história da evolução humana, e não há ninguém que possa ser comparado, né, a Jesus, não só em obras, mas em essência, em atitude, em dignidade. Né? Nós temos na humanidade, em todos os povos, homens maravilhosos, né? Homens dignos, homens que viveram por valores elevados, por aquilo que são os valores maiores da nossa humanidade. Ótimo, excelente isso. Né? Seja lá no Extremo Oriente, Confúcio, Lao Tse, né? E os patriarcas hebreus, ok, né? Aqui nas Américas, nós temos lá os xamãs, os profetas, todas as culturas têm homens que lutaram por grandes ideais, né? O amor, a justiça, a verdade, conceitos que são universais, estão no espírito humano. Né? Agora, de todos, realmente Jesus é aquele que produziu, alcançou essa qualidade. Né? Como nós, por exemplo, vemos Siddhartha Gautama, né, o Buda, um homem que aponta para Deus, aponta para o caminho da vida, mas ele mesmo não diz que é a própria vida, que é o próprio formador do ser humano. Né? Ele recomenda que o homem encontre a divindade. Agora, Jesus é diferente. Né? Ele diz, ele coloca sobre si com toda a sinceridade. Aí não cabe falsa humildade, porque de fato ele é o Messias. Eu não poderia dizer que não era. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele não falasse isso, seria mentiroso. Não cabe falsa humildade aí. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim já passou da morte para a vida. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele fala isso amorosamente. Vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mas humilde de coração precisa dizer que ele é a vida, que ele é a verdade, que ele é a luz, que ele é o pão da vida. Senão ele não cumpre o papel dele. Ele precisa te avisar disso. E se você abrir o teu coração, você vai ser tocado. Você vai entrar em comunhão com a vida. Então, olha, esse texto é maravilhoso. Né? A palavra contida nesse texto é maravilhosa. E nós vamos aqui avançar, porque eu quero mostrar uma coisa bem interessante para você, que é aqui algumas imagens. Olha lá. Aprofundando o símbolo da vinha e da natureza humana. O incrível paralelo entre a uva e o ser humano. Porque você reparou que nós falamos que a parábola, né, ela é montada sobre uma vinha. Agora, o que é a vinha? Né? Então, aqui mostra as figuras básicas da vinha. Olha lá. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou de um valado e construiu um lagar, certo? Só que não foi entrado no detalhe principal, que uma vinha, o centro dela é a uva. Sem uva não tem vinha, tem lagar, não tem nada. Então, nós vamos entrar agora no símbolo profundo. Por que foi escolhida a uva? Por que foi escolhido o lagar? E aí você vai entender, você vai despertar para esse símbolo incrível. Olha lá. O lagar é o lugar da morte, a uva é o ser humano, o suco é a qualidade crística e o bagaço é a qualidade anticrística. E agora eu queria trabalhar com você cada um desses elementos. Né? Então, o lagar, nós já explicamos, né? E até tem um filme que nós vamos disponibilizar aqui na descrição do vídeo,
Eu queria que você, se tivesse tempo, que você visse, que mostra Portugal, né? E eles mostram lá o pessoal pisando o lagar ainda de uma maneira tradicional. Hoje em dia é tudo com máquina, né? Mas eles mostram essa figura. Então, o que era o lagar? Né? Uma grande tina onde eram postas as uvas e os homens pisam aquela uva. E ali tem depois um processo onde o bagaço, que é mais leve, né, ele sobe e o suco fica embaixo. Então tem uma torneira embaixo e todo o suco é retirado. Então aqui tem um símbolo maravilhoso que nós agora vamos abordar aqui. Olha. O lagar é o símbolo da morte. Por quê? Porque o lagar é onde a uva vai ser pisada. Então você tem a uva, um composto de suco misturado com o bagaço. Mas quando ela é amassada, você vai separar as duas coisas. Mas para separar você tem que matar a uva. Né? Certo? Então por isso que a nossa morte ela é necessária. Porque hoje você é um misto. Né? Vamos pegar aqui o nosso gráfico para você entender direitinho. Aqui o nosso gráfico do ser humano, olha lá. Tá vendo? Olhando esse gráfico, você vai entender direitinho. Ó. O ser humano aqui é a uva. Agora, qual ser humano é? Essa uva ela tem o bagaço, ó, que é a qualidade anticrística. Tá vendo? Isso aqui é o bagaço. E aqui está o suco. Agora, a consciência, tá vendo aqui a consciência? Ela pode morrer aqui e ela pode morrer aqui. Então, isso está sendo definido pelo teu estilo de vida, pelas tuas escolhas, se você rejeita a vida ou escolhe a vida. Se você escolher a morte, você vai morrer com a tua consciência aqui, ó, fixada aqui no bagaço. Se você escolhe a vida, você vai fixar a tua consciência aqui no suco. Você é uma uva. E aí vai chegar a hora do lagar, onde essa uva vai ser amassada. Agora, cosmicamente, tem um processo cósmico que está acontecendo. Então, a consciência, se ela for fixada no bagaço, você perde o suco. E na ressurreição dos mortos, que nós não usamos mais a palavra ressurreição, porque ressurreição é aqui, né? Quando você morre, volta a ter o mesmo corpo que você tinha. Só que lá, passado esse estágio do universo, então nós temos aqui depois a descriação da Terra e do próprio universo de 15 bilhões de anos-luz, porque o universo está no tempo, não pode ser eterno. Ele é material, temporal, uma mistura entre o céu e o abismo. Né? Então ele é temporário, ele é só para produzir esse primeiro estágio. Agora, quando você morre, então a uva é pisada, é amassada. E aí todo o bagaço fica numa área, numa frequência, e todo o suco fica em outra. Se a tua consciência for fixada no bagaço, você vai ter o teu nome registrado no livro da morte. Se a tua consciência ficou no suco, né, olha aqui, ó, se a tua consciência ficou no crístico, que é o suco, teu nome está registrado no livro da vida. E aqui tem vários mistérios. Né? Eu não selecionei aqui as passagens, porque são muitas, mas você agora vai lembrar, se você tem lido a Bíblia, você vai lembrar do que eu vou te falar. Que assim, Deus fala que vai fazer um despojo, né? O que é um despojo? Quando você derrota um inimigo e retira o tesouro. Fala que dará o tesouro dos ímpios aos filhos de Deus. E o pessoal acha que isso é porque eles vão ter uma vida boa aqui, que Deus vai tirar o dinheiro de quem é rico e vai dar para quem é crente, para quem segue Jesus, né? E na verdade não é aqui que está sendo dito isso. Porque aqui tem muita gente aí que é maldosa e anticrística e tudo, e vai de vento em popa até a morte, morre com saúde. Né? O salmista mesmo fala aí num salmo que quase desistiu da espiritualidade, porque viu gente prosperar, que era horrível. E você está cansado de ver isso.
né? Então a justiça de Deus não funciona desse jeito que a nossa religiosidade espera, impõe, propõe. Não é isso. Uma visão limitada, e muita gente se decepciona com Deus, porque tem muita coisa maligna que prospera na terra. Igrejas, inclusive, até a espiritualidade maligna que prospera muito. Então o centro não é isso, não. Agora, quando essas passagens diz que Deus vai te tomar do despojo, né? Então voltando aqui ao nosso gráfico, é muito difícil nós citarmos pessoas individualmente, né? Mas eu vou citar aqui, só como exemplo, Judas e, sei lá, Hitler, ou homens que sejam considerados aí pela humanidade. Eu não sei se Hitler, qual que é o destino espiritual dele, enfim, não me compete, né? E nem a ninguém compete, só ao Criador. Mas vamos pegar esses dois nomes que são normalmente execrados, né? Então, vamos pegar um ser humano que tenha morrido com a consciência na natureza anticrística. Né? E aquela qualidade crística que está ali? Vai ser descartada? Vai ser desprezada? Não vai ser, né? Deus vai ocupar todo esse material crístico. Você fala, mas tem homem que então nem tem qualidade crística. Não, todo homem tem. Senão não há arbítrio. Todo ser humano tem as duas naturezas, o crístico e o anticrístico. Então, aqui entra uma compreensão muito profunda, né? E que queira ou não, a pessoa, isso não é arrogância nem prepotência de forma alguma da espiritualidade, né? Mas todos estão trabalhando para Deus. Todos são servos de Deus, né? Eu não sou, eu não creio nada disso. Mas, meu amigo, você não tem opção. Você só tem a opção de escolher se você vai ficar a favor da vida ou contra ela. Isso, de fato, você tem. Mas esse material crístico que você tem, porque muita gente também não entende, né, como é que tem ateus, como é que tem pessoas que não creem em nada, né, nihilistas, que tem uma atitude, às vezes, mais ética de quem está na igreja, né, quem segue a Jesus. Né? Porque às vezes a pessoa não sabe, mas ela tem uma qualidade crística hereditária maravilhosa, que dá um comportamento ético para ela, incrível. Aí ela fala que não vem de Deus aquilo, mas ela não sabe, né? Ela não tem consciência, não tem visão, não tem entendimento. Mas ela está vivendo de um material que não é dela, mas ela está associando a consciência dela, quando nega a Deus, né? Quando vai contra a rocha, ela está se associando à qualidade anticrística, mesmo sendo uma pessoa boa horizontalmente, né? Vista pela sociedade humana e tudo. Mas a pessoa está indo contra o princípio da vida. Então, se você fixar a tua consciência lá no anticrístico, essa qualidade crística vai ser tirada. Então, voltando ao raciocínio, né? Todas essas passagens da Bíblia que fala que o ímpio será despojado, né, que os tesouros da impiedade, é chamado isso tesouro da impiedade, né? Tem muitas passagens, eu não selecionei, mas você procurar aí na Bíblia você vai achar. Só pegar uma Bíblia eletrônica e digitar tesouros da iniquidade, né, despojo dos iníquos, você vai ver isso. Então, voltando à figura do lagar, né? A humanidade toda está indo para esse lagar e sendo pisada. Daqui a pouco eu vou, você vai, todo mundo vai ser pisado. Por quê? Porque nós vamos morrer. Agora, a tua consciência ficou fixada onde? No Cristo ou no anticristo? Aí é que nós vemos o poder de Jesus, né? Quando Paulo fala, olha, fomos arrancados do reino das trevas, porque todo ser humano nasce com a consciência aqui, ó. Nós nascemos em pecado, né? Nós nascemos com a nossa consciência na natureza anticrística. Agora, lá diz que Jesus nos retirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus fez isso através de Cristo, né? Então, a conversão, nós sermos colocados aqui no azul, no crístico, é um milagre de Deus, né? E da aceitação humana também. Então, você se converteu, você foi transferido para essa qualidade crística. Agora, pisou no lagar, eu vou morrer, você vai morrer, todos aqui vão morrer.
Aí o bagaço todo fica lá em cima e o suco todo desce. Agora, você foi fiel ao Cristo, então teu nome está no livro da vida. Quando for a nova geração, nós não chamamos de ressurreição, porque nós não vamos voltar a ter um corpo de carbono produzido aqui pelo universo material, nós vamos ter um corpo energético, crístico, espiritual de uma outra qualidade. Mas se você morreu com a tua consciência no anticristo, você vai ser gerado num plano do tempo. Você vai ser um filho de Cronos. Aí o tempo, Deus Cronos na Grécia devorava os próprios filhos. Então você vai morrer espiritualmente, isso que é a segunda morte. Agora, se você cristalizou a sua qualidade no Cristo, então o teu nome está no livro da vida. Daquele suco todo, Deus vai gerar os seus filhos. E todos trabalharam para ele ao final. Todo mundo da humanidade, os que vão realizar e os que não vão realizar, são todos servos de um só Deus. Você saiba disso, você queira, você não queira, você entenda isso, você não entenda isso. Isso não importa. A tua escolha é se você quer a vida ou se você quer a morte. Se você é humilde em reconhecer o Criador ou não, isso você pode escolher. Agora, o propósito não foi você que criou, foi eu que criei, não é ninguém que criou. Quem que criou? Tem algum filósofo, algum pensador humano que criou a vida, que criou o universo, que criou tudo? Não criou nada. Está aqui papagaios humanos aí falando, inventando coisas e não se submetendo, não vendo, não tendo humildade de entender o sentido da vida. Não. Agora, voltando à figura, né, que nós temos aqui do nosso lagar, né, da figura da uva e tudo mais, você vai ver aí, ó, o lagar, símbolo da morte, a uva é o ser humano, o suco a qualidade crística e o bagaço a qualidade anticrística. Então, aonde você vai fixar a tua qualidade? Esse é o ponto fundamental. E aqui, o próximo assunto nosso é para você entender bem a pedra de esquina. Olha lá o que é a pedra de esquina. É interessante porque aqui eles colocaram até no formato de uma cruz, né, essa imagem que está na internet aí, ó. Você vê que é a pedra que sustenta tudo aqui, ó, tudo está sustentado nela, colocaram até no formato de cruz. Olha aqui também, na criação de um arco, né, olha, essa é a pedra de esquina, é onde toda a força é colocada. Ó. Olha aqui a pedra de esquina, né? Ó, todo o edifício depende dessa pedra que sustenta tudo. E olha aqui com o nome de Jesus, né? Então essa é a pedra de esquina que é Jesus. Então recomendamos a você, né, que reflita sobre a verdadeira pedra de esquina. E aqui também, para finalizar, um relato português, ora pois, ora pá, é um relato português das vinhas da região do Douro. Opa, não deixe de ver este vídeo, homem. Parábola dos Trabalhadores das Horas, veja na descrição o link maravilhoso, tu vais ver aí, ó, esta revelação. E aqui nos despedimos de ti com um verdadeiro abraço e um murro no peito, que nem diria. Lembrando do meu velho pai portuguesa. Então não deixe de ver esse vídeo, né? E nós deixamos então para a semana que vem a nossa próxima parábola, que vai dar uma continuidade incrível. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica e você pode saber de nós nas nossas redes sociais. Não deixe de se inscrever lá no YouTube, convide alguns amigos, estude, né? E veja o que você pode tirar de proveito para a tua existência. Também estamos no Telegram, cada vez estamos enriquecendo e preparando aí o Instagram e o Facebook. Então nós desejamos que tudo isso toque o teu coração, que você possa de fato ser tocado pela vida, que Ave Elohim Adonai, através de Yeshua HaMashiach, possa tocar o teu ser, iluminar o teu caminho, e que o grande amor da vida te leve e te conduza à realização do teu ser. Shalom Adonai, Salim Aleikum, que a vida sorria para ti.